Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde, pessoal que vai assistir esse estudo no YouTube. Isso, aproveitamos então para convidar todas e todos que possam orar conosco. Nós queremos aproveitar esse momento, agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, pelo amparo e a proteção que sempre recebemos. Agradecemos em especial a Leon Denis, que nos deixou essa obra, todo esse legado de estudo, de conhecimento, a fim de que possamos cada vez mais compreender esta doutrina de amor e de bênçãos. Maria, nossa Mãe Santíssima, possa nos envolver, amparando esse campo vibracional que se abre, com a permissão de Deus, para que cada lar aqui representado através desses estudos esteja transformado num ponto de luz para os trabalhos do mundo maior. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Porquê da Vida, do nosso companheiro Leon Denis, e vamos estudar o capítulo 6, Justiça e Progresso. Ele é um capítulo um pouquinho mais extenso, então pode ser que a gente não consiga fazer o estudo dele todo hoje, né? Mas a gente vai caminhar até onde der aqui, com calma, com tranquilidade. A nossa intenção também não é quantidade, né? Mas é qualidade. Então, dentro da nossa limitação, a gente conseguir depreender o máximo de conhecimento que a gente puder, né? Eu vou começar aqui a fazer a leitura e vou ler esse iniciozinho aqui só para a gente dar uma aquecida aí, né? Uhum. Então, é o capítulo 6, Justiça e Progresso. A lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres até Deus, foco das formas mais rudimentares da vida. Por uma escala infinita, por meio de transformações inumeráveis, nos aproximamos dele. No íntimo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências, competindo-nos, portanto, o dever de fazê-las frutificar pelos nossos esforços e trabalhos. Entendida desse modo, a nossa obra é a do adiantamento. Opa! Eu esbarrei o livro aqui sem querer. Ah, então tá. Eu até assustei quando eu te vi aqui nos bastidores. Eu falei, uai, o que aconteceu? Mas que bom, então, que você não perdeu a conexão. Vou ler de novo, então, o que eu tinha começado. Entendida desse modo, a nossa obra é a do adiantamento e da felicidade futura. O favoritismo não tem mais razão de ser. A justiça irradia sobre o mundo. Se todos houverem lutado e sofrido, todos serão salvos. Então, vou dar uma paradinha aqui, porque aqui já tem muita coisa, né, para a gente conversar aí. Vamos ver se a gente consegue sair desse item aqui, né, que é um item intenso, né. Então, o que eu queria trazer aqui para a gente começar a nossa conversa, né? Bom, a gente já sabe quem que a gente é, o que a gente está fazendo aqui e para onde que a gente vai. Então, agora, Leon Denis, ele nos convida a pensarmos na lei de progresso, que é uma lei natural e através da qual a gente vai atingir a nossa destinação. Interessante, né, para a gente pensar nisso, qual que é a nossa verdadeira destinação aqui, nesse planeta? É a evolução, é o progresso. A gente vem aqui para isso. A dor que a gente passa por ela, as lutas que a gente tem que enfrentar,
elas são consequências daquilo que a gente vai fazendo ao longo das várias encarnações. Mas, de verdade, quando nós estamos aqui, a gente está aqui para evoluir. Então, estarmos aqui no planeta Terra é um convite à evolução, é atravessar um percurso para chegar num outro lugar. E é legal, Leon Denis já traz isso assim, no início, né? Então, assim, a gente está aqui para evoluir, e o que é interessante? Que ele também já traz aqui, né? Quando ele fala assim, olha, está depositado o germe de todas as faculdades e de todas as potências no íntimo de cada alma. O que ele está dizendo aqui? É que a gente está aqui para evoluir, mas só que a gente tem todos os recursos para isso. Nós não estamos aqui inventando a roda, inventando o processo evolutivo, a gente está aqui capacitado por Deus para que a gente faça esse percurso da melhor forma possível. Então, em lugar nenhum tem eleitos, né? Eleitos por Deus para serem beneficiados em alguma circunstância. Mas sim, o que a gente vê são desbravadores que conquistam a sua evolução através dos próprios esforços. Né? Isso mesmo, Rosimar. E interessante, né, que a gente tira do que o Leon Denis está falando aqui, que a gente já é criado com esse germe, né? Deus cria a gente com ele, o germe de todas as faculdades. Quer dizer, então a gente tem todas as possibilidades. Não, a gente tem tudo que a gente possa imaginar. Vai depender da gente fazer ele crescer, fazer ele aflorar, vamos dizer assim, né? Ele está ali, ele vai despontar. Outra coisa interessante aí que você falou é a questão da Terra. Nós estamos aqui para isso. Realmente, o nosso objetivo é progredir sem cessar. Ele fala aqui, incessantemente, é um progresso incessante. Na fase atual que nós estamos hoje, aqui na Terra. Mais para frente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, eu só vou dar um resuminho aqui. É a questão de a Terra hoje, no grau evolutivo que nós estamos, é o planeta que a gente, é o mundo que a gente deve estar nesse momento para progredir. Porque na hora que a gente galgar um mundo maior, já não vai ser igual é aqui. Eu vou deixar para falar isso mais para frente um pouquinho, para a gente dar sequência na leitura. Então, hoje, nós estamos na Terra, evoluindo incessantemente, isso vai ser em qualquer mundo, mas no estágio de evolução que nós estamos hoje, nós temos que estar aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, que está passando para um planeta de regeneração. Está passando porque a Terra também está evoluindo. Então, tem espíritos que não vão mais encarnar na Terra. Nós já falamos sobre isso em outros estudos anteriores aí. Então, é mais ou menos por aí. E a gente precisa entender que cada processo evolutivo, cada etapa evolutiva, ela requer alguns conhecimentos, ela requer alguns recursos. E quando ele vai dizendo aqui que a gente tem tudo dentro de nós, nós temos aquilo que nós precisamos para atravessarmos esse processo evolutivo, essa etapa evolutiva chamada de mundos de provas e expiações em nós. Nós temos todos os recursos. Então, ninguém reencarna. A gente já até falou isso aqui, né? Mas é bom sempre a gente reforçar. Ninguém reencarna para viver 90 anos com recursos só para 40. Até os 40 eu tenho recurso para estar na Terra. Depois eu vou vivendo, Não. Se o nosso projeto reencarnatório é para viver 90, nós temos recurso até os 90.
O que acontece na terra de mudança? A gente tem recurso para aprender. O que acontece de transformação? A gente tem recurso para saber lidar. Então, o que a gente precisa é sair da nossa zona de conforto e enfrentarmos com os recursos que nós temos aquilo que a gente precisa enfrentar. Então, eu vou trazer aqui, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e olha só como é que a gente vai reforçar essa ideia de que aqui a gente não tem eleitos para serem privilegiados, né? Mas a gente tem, sim, desbravadores, como a gente disse anteriormente, que conquistam a sua evolução através dos próprios esforços. E olha só, lá em Marcos, no capítulo 10, vou pedir licença para ler aqui, está lá nos versículos de 32 a 40, depois quem estiver ouvindo, né, e quiser ler com mais calma, está a indicação aí, Marcos, capítulo 10, versículo de 32 a 40. Chama assim, olha, terceiro anúncio da paixão. Estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. Estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Tomando os 12 novamente consigo, começou a dizer o que estava para lhe acontecer. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele e cuspirão nele, o açoitarão e matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. E aí, continuando, a gente tem uma passagem maravilhosa, né? Que é o pedido dos filhos de Zebedeu. Ela está nos outros evangelhos também, mas eu vou ler aqui no Evangelho de Marcos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe, olha só, Jesus estava falando tudo que ele ia passar. Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou, o que quereis que vos faça? Eles disseram, concede-me a tua glória, sentarmos-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Eles disseram-lhe, podemos. Jesus replicou-lhes, do cálice que eu vou beber, vós bebereis também. E com o batismo que eu vou ser batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Então, olha que interessante. A gente precisa conquistar um lugar melhor. Evoluir é conquistar esse lugar melhor. Mas não basta a gente negociar com Deus isso. A gente precisa fazer o percurso. Então, eu acho que essa mensagem ela é tão importante, porque Jesus vai dizer assim, olha, vocês vão atravessar por tudo que eu atravessei, porque a destinação de vocês é a evolução. Então, vocês vão chegar a ser um espírito crístico como eu. Mas, em que lugar vocês vão ocupar, isso aí vai depender do caminho que vocês vão percorrer e da forma como vocês vão fazer isso. Não basta só fazer essa negociação comigo. É preciso, tem coisas que elas só estão no comando de Deus. Então, a lei do progresso é isso, é uma lei de trabalho, de ação, e que a gente precisa seguir a lei de Deus para a gente poder conseguir evoluir, né? Então, essa relação com as leis de Deus, ela não é uma relação de troca, de interesse pessoal. A gente viu lá no último estudo que a gente fez, né, que ainda não teve oportunidade de ouvir, vai lá
e ouve, né, o capítulo anterior, a gente vai trabalhar muito essa lei de cooperação, né? Que a lei de Deus é uma lei de cooperação. E o que isso significa? Significa que a gente não vai evoluir sozinho. Não adianta a gente querer, né? Como os filhos de Zebedeu, olha, deixa, eu vou fazer tudo aqui. E aí, eu fazendo tudo, eu vou estar aí do seu ladinho, eu vou evoluir, né? Não basta só isso. É claro que a gente precisa fazer a nossa parte. Mas ao fazermos a nossa parte, a gente precisa entender que nós somos seres de relação. Então, a gente precisa também pensar na coletividade. Não dá para pensar só na nossa evolução e no nosso caminho. E aí, só para encerrar minha fala, né, para a gente tentar caminhar mais um pouco, eu vou trazer aqui alguns exemplos que a gente tem, né? Alguns exemplos que me vierem à mente aqui, e se você tiver algum também, né, você pode compartilhar. Então, por exemplo, olha, quando a gente vai pensando nessa lei de cooperação, e como que os espíritos que se propõem a evoluir, eles pensam no coletivo, né? Então, vamos pegar o primeiro exemplo, nosso querido Chico, né, Chico Xavier. Ele veio aqui na Terra com uma missão, mas ele veio também com o propósito de evoluir, porque ele ainda tinha algumas questõezinhas para serem tratadas aqui, né? Então, ele veio aqui para escrever 50 livros. Ele escreveu mais de 450, ele psicografou. A obra dele, quando a gente vai vendo, a gente fala assim, nossa, ele não dormia. Ele não tinha descanso, porque ele só pensava no outro. Ele se doou a encarnação inteira. E o que ele fez com a obra dele? Ele proporcionou, para quem quiser, né, a nossa evolução. Entre aspas, né? Porque não é o fato da gente ler um livro que o Chico psicografou que a gente evolui. A gente tem que colocar em prática aquilo que está ali. Mas as orientações que ele trouxe do mundo espiritual, se a gente conseguir absorver e colocar em prática, a gente evolui muito. Então, ele não evoluiu sozinho. Ele trouxe uma contribuição muito grande para a humanidade. Então, vamos pensar agora, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo nasceu numa cidadezinha, mas muito pequenininha, né? Nem existia direito o lugarejo onde ele nasceu, que é Sacramento, né? O nome hoje da cidade é Sacramento. Ele deixou ali uma obra que é difícil até da gente descrever, tem que ir lá para conhecer. Mas vale a pena ler a biografia dele, para a gente entender o quanto que ele contribuiu, não para o crescimento daquele lugar, que ele deixou ali já um crescimento muito grande, mas para o povo brasileiro e até para quem é do exterior, que quiser vir conhecer, né, do campo da astronomia. Ele deixou uma obra grande ali, né? Mas vale a pena a gente conhecer a vida dele. E aí, ele adoeceu com se eu não me engano, era a gripe espanhola na época que acometeu, né? O período em que ele viveu, e ele teve a doença, porque ele ia cuidar dos que estavam doentes, e ele acabou adoecendo, e num determinado momento, Maria, a nossa Mãe Santíssima, chegou para ele e falou assim, Eurípides, você pode escolher, ou você fica aqui, você vai ser restituído da sua saúde, ou você pode voltar para o plano espiritual, porque tem uma obra muito grande aqui para ser feita ainda. E como ela deu, né, essa opção de escolha para ele, ele falou, eu posso voltar, então eu acho que eu vou contribuir mais no mundo espiritual agora, porque o que eu poderia fazer aqui eu já fiz.
E lá ele voltou e ele construiu, né, o hospital, eu esqueci o nome. Esperança. Isso, obrigada. Hospital Esperança, que acolhe muitos médiuns, né, que às vezes falham na sua missão, muitos espíritas que chegam no mundo espiritual e se atormentam porque percebem que poderiam ter feito muita coisa e acabaram estacionando, né? Enfim, vale a pena ler. Ele evoluiu? Claro que evoluiu, mas ele não evoluiu sozinho. Esse é o exemplo de alguns poucos espíritos que evoluem. O espírito, quando ele está predisposto a evoluir, não vai ser suficiente para ele a sua própria evolução. E aí, um último exemplo que eu vou trazer, vou até falar antes um pouquinho do nosso Kardec, né? Teve aí essa passagem rápida, mas deixou essa obra grandiosa que é a doutrina espírita, né? Codificada por ele faz questão de falar que não é uma doutrina do Allan Kardec, mas é uma doutrina dos espíritos, mas que trouxe uma evolução para quem quiser muito grande. Só para encerrar esses exemplos, Bezerra de Menezes passou por aqui, fez o aprendizado dele, foi convidado por Maria a estar num outro mundo mais evoluído. E ele falou: mãezinha, eu posso ficar aqui mais um pouco? Só mais um pouquinho, enquanto tiver gente chorando e sofrendo na terra. E ele teve, né, concedido esse desejo dele, esse pedido melhor, né, dizendo. Então, a gente está falando isso para dizer que a nossa destinação é o progresso, é a evolução. Mas os espíritos, quando evoluem, eles não ficam satisfeitos de evoluírem sozinhos. Então, acho que é muito importante a gente olhar para esses exemplos que a gente tem, né? Não só isso, né, Rosimar? Quando você está na evolução, né, no progresso, os próprios espíritos respondem para o Kardec na questão da marcha evolutiva, de você evoluir individualmente e você voltar para ajudar aquele, né? Voltar não, você evoluiu, mas você vai ajudar aqueles que estacionaram, tipo, né? Aqueles que estão estacionados. Então, por quê? A gente tem que evoluir individualmente, mas não tem sentido você estar lá na frente aguardando aqueles outros que estão para trás. Então, todo mundo tem que evoluir. Para evoluir de mundo, seguir a evolução igual o Leon Denis está fazendo aqui. Incessantemente, não importa o que, moralmente, intelectualmente, você vai chegar nesse ponto de chegar até Deus, que é o nosso objetivo. Então, esse progresso ele é coletivo, igual você falou. Então, na questão 776 e seguintes do Livro dos Espíritos, quem quiser dar mais uma olhadinha, nós já falamos em estudos anteriores, mas é só para fixar aí, que vai falar sobre a evolução, a marcha evolutiva. E é importante você trazer isso, né? Porque o que acontece? A gente já sabe onde a gente está, né? Como a gente já conversou. Então, a gente está num mundo de expiações e provas, que quer dizer que aqui ainda prevalece o mal. E aí, Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3º, ele vai dizer que as qualidades inatas, as aptidões, as habilidades que a gente tem aqui ao nascer, elas vão demonstrar que nós, os habitantes aqui da Terra, nós já fizemos uma parte boa de uma caminhada evolutiva. A gente já não está mais simples e ignorante, como nós somos criados, né? Mas ele vai dizer também que os vícios que são
pouco desenvolvidos, os vícios morais que nós ainda temos, e que acompanham aí, né, os vícios também intelectuais, estimula para que a gente permaneça no egoísmo, no orgulho, né? A gente quer levar vantagem ainda, cada um para si, sem pensar no coletivo, né? E isso aí vai demonstrar, segundo o que Santo Agostinho está dizendo lá nesse capítulo 3º, de uma inferioridade espiritual ainda, né? Então, como o mal ainda prevalece nos mundos de expiações e provas, parece que os pequenos delitos que talvez a gente ainda cometa ficam parecendo que não são mal, né? Não são coisas ruins. Mas se a gente for olhar em que esse planeta está se transformando, que é o próximo passo, né? Para onde nós vamos? A gente vai para o mundo de regeneração, a gente vai entender que não é bem assim, né? Que pequenas coisas ruins que nós fazemos vão fazer muita diferença lá, né? E aí os espíritos disseram lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, que não basta só a gente não fazer o mal para a gente assegurar uma posição melhor futura. A gente precisa fazer todo o bem no limite das nossas forças, né? Então, olha que interessante, né? Por que eu estou falando isso aqui? Porque aqui a gente precisa analisar para onde que a gente vai a partir de agora, né? Então, assim, no mundo de regeneração, o bem prevalece. Então, a gente precisa buscar treinar esse bem a partir de agora, desse minuto. Fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, né? Então, assim, lá no item 17, né, Santo Agostinho ele vai reforçar da necessidade da gente se melhorar, porque ele vai dizer que os mundos regenerados, eles servem de transição entre os mundos de expiação e provas e os mundos felizes. Então, olha só, a gente já vai dar um passo para começar a treinar novos comportamentos, novas habilidades, mas a gente tem que estar minimamente preparado para a gente conseguir adentrar esse mundo de regeneração. Então, lá a gente precisa estar liberto das paixões desordenadas, isento do orgulho, da inveja, do ódio. Então, assim, só para encerrar essa fala, né, desse tópico aí que a gente leu agora, lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim, qual que é o maior obstáculo ao progresso? O maior obstáculo ao progresso, os espíritos vão dizer que é o orgulho, né? E também o egoísmo. Ou seja, realmente é por isso que esses espíritos que a gente já trouxe aqui de exemplo, a gente pode dizer que eles evoluíram, porque eles venceram esse orgulho e esse egoísmo, né? De chegar lá no mundo espiritual e falar assim, oba, já cumpri a minha parte, tô livre, né? Então, isso fala muito do nosso egoísmo, né? Eu estou livre. Mas aí eles chegaram lá e falaram assim, mestre, mas e os outros? E aquela minha família universal que ainda vai ficar lá? Não vou conseguir ir sem eles, né? Então, eu acho que é bacana a gente pensar sobre isso, né? Interessante, né, Rosimar? Você falando aí da questão do que o mundo de regeneração, o mal já não vai imperar, né? E dos pequenos deslizes que a gente comete no mundo de provas e expiações que nós estamos atravessando, né, fazendo a ascensão, o André Luiz explica para a gente nas obras dele, né, principalmente no Nosso Lar ali, ele mostra, a gente está estudando o Nosso Lar, interessante como é que as coisas vão se conectando, né, os estudos, é muito importante isso. É verdade. Tá tudo aí, né? Como diz aqui no Ademir e a própria doutrina espírita, nós já temos tudo que a gente precisa em nós, mas
pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, a gente ainda tem todos os conhecimentos a partir de outros companheiros que vieram e falaram, olha, vamos mastigar mais para eles, que eles ainda continuam demorando para entender, né? A gente precisa só colocar em prática, né, agora. Verdade. Então, podemos caminhar mais um pouquinho aqui na leitura? Sim. Então, vamos lá. Da mesma forma, se revela aqui, em toda a sua grandeza, a necessidade da dor, sua utilidade para o adiantamento dos seres. Cada globo que rola pelo espaço é um vasto laboratório onde a substância espiritual é incessantemente trabalhada. Assim como o mineral bruto, sob a ação do fogo ou das águas, se transforma pouco a pouco em metal puro, assim também a alma, incitada pelo aguilhão da dor, se modifica e fortalece. É no meio das provações que se retemperam os grandes caracteres. A dor é a purificação suprema, a fornalha onde se fundem os elementos impuros que nos maculam. O orgulho, o egoísmo, a indiferença. É a única escola onde se depuram as sensações, onde se aprendem a piedade e a resignação estoica. Os gozos sensuais, prendendo-nos à matéria, retardam a nossa elevação, enquanto o sacrifício e a abnegação nos liberam com a antecedência dessa espessa atmosfera, preparando-nos para outra ordem de coisas e para uma ascensão mais elevada. A alma purificada, santificada pelas provas, vê cessar suas encarnações dolorosas. Deixa para sempre as esferas materiais e eleva-se na escala magnífica dos mundos felizes. Percorre o campo ilimitado dos espaços e das idades. Cada conquista que fizer sobre suas paixões, cada passo que der cada conquista que fizer sobre suas paixões, cada passo que der para diante, fará alargar os seus horizontes e aumentar a sua esfera de ação. Perceberá cada vez mais distintamente a grande harmonia das leis e das coisas, concorrendo nelas de um modo mais íntimo e eficaz. Então, o tempo desaparece para ela. Os séculos escoam-se como se fossem segundos. Unida às suas irmãs, companheiras da eterna viagem, continua assim o seu progresso intelectual e moral no seio de uma luz sempre em aumento. Então, vou dar mais uma paradinha aqui, que agora ele está falando de uma coisa que a gente conhece muito, né? Que é a dor e o sofrimento. Que é um mundo de expiações e provas. E por isso que a gente conhece muito. E por que a gente conhece muito? Porque a gente está sempre construindo caminhos, às vezes, dolorosos, para que nós mesmos atravessemos. É só por isso, né? Então, se eu escolho o mundo dos vícios, por exemplo, é claro que eu vou ter que me reajustar com aquilo que eu desequilibro, tanto no campo físico, com o meu próprio corpo, como no campo relacional, daquele ambiente que eu estou nele. Por quê? Porque os vícios fazem isso, né? Tanto os vícios materiais quanto os vícios morais. Eles afetam a gente mesmo, na nossa individualidade, mas afetam aqueles que estão conosco na caminhada. Então, acho que ele está trazendo uma coisa aqui que a gente entende bem, né? É verdade. Só trazendo a questão da dor, igual você acabou de falar aí, no livro Consolador, o que a gente fala, a dor, né? Aí a gente fala da dor física, da dor moral. Então, o Consolador
Chico pergunta, né? O Emmanuel responde. A pergunta é a seguinte: entre a dor física e a dor moral, é a questão 239 do livro Consolador. É um livro de perguntas e respostas que quem responde é o Emmanuel. Então vamos à pergunta outra vez aqui. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Já que nós estamos falando da dor, que a dor é importante realmente nesse mundo de provas e expiações para que a gente evolua, aí os espíritos, o Emmanuel responde: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor, realidade e o tormento físico, de qualquer natureza, como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então, isso vem corroborar com isso que o Leon Denis está falando aí, a questão da dor. Aí, só dando seguimento, eu não sei se você vai falar mais para isso, eu achei interessante quando ele fala aqui, né, que os gozos sensuais, eles nos prendem aqui, essa atmosfera material, né, esse peso que a gente tem aqui. E a abnegação e o sacrifício, ela antecede a nossa elevação. Que bacana. Você tem um remédio para isso. Eu estou aqui com né, eu quero viver as experiências da vida, as coisas que dão prazer na vida, mas aí uma hora você se arrepende. Como é que eu vou fazer agora? Não. Começa a fazer daqui para frente, né? Seja abnegado, sacrifica esses prazeres, né? Usa isso em seu favor. Você antecede a sua elevação, a sua ascensão para um mundo melhor, né? E é interessante, né? Porque quando a gente vai falar dessa questão, né? Igual você trouxe, assim, dos prazeres, né? Por que a gente se habitua aos prazeres? Porque a gente se entrega a eles. Ninguém está aqui destinado a um processo de viciação para um teste, né? Deixa eu ficar viciado para eu ver se eu consigo. Não, é o contrário. A gente vai para o caminho mais prazeroso e a gente acaba gerando um vício em nós, e aí depois a gente tem que vencer aquele vício, né? Então, lutar contra um vício é porque a gente se permitiu viciar, né? E aí a gente precisa voltar e refazer o caminho. E aí, eu queria só passar rapidamente aqui, né? A gente não vai... eu acho até que a gente vai ficar nesse item aqui hoje, porque eu acho que é importante a gente falar bastante sobre essa questão, né? O que a gente... Quando a gente vai falar, né, dessa questão da dor, ela é um caminho de aprendizado, ou deveria ser, né? A gente vai entender porque esse ou aqui, né?
Então, se está doendo, se eu estou sentindo dor, sofrimento, eu preciso fazer pelo menos 2 perguntas. Qual que é o aprendizado que eu preciso fazer? E quais os recursos que eu posso lançar mão para aliviar essa dor? Porque aqui, nenhum espírito da codificação, e muito menos a doutrina espírita, faz apologia ou nos incita, né, ao autoflagelo. Muito pelo contrário. O que eles nos dizem é que a gente precisa aprender a transformar a dor em trabalho, em ação, e não em sofrimento, como é o que a maioria de nós sempre fazemos, né? E aí a gente vai complicando a nossa existência quando a gente faz essa escolha, né, de transformar a dor em sofrimento. Ah, mas como assim, Rosimar? Toda dor causa sofrimento. Não, é muito relativo, né? A gente já falou sobre isso também. Passar pela dor é uma consequência dos nossos atos. Não é uma punição de Deus, é um ajuste com a lei de Deus. Mas o que a gente faz quando a gente está nessa travessia é que vai transformar isso em sofrimento ou em mudança de comportamento, de postura. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui muito prático, né, que não tem a ver com essa dor que a gente está falando, e pode ter também, mas a gente está falando inclusive da dor moral, mas vamos supor, eu tenho uma dor de dente, é uma dor, né, que eu sei como que ela dói. Eu não estou falando que ela não dói, eu sei que ela dói. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso transformar essa dor em ação, aí eu vou no dentista, eu procuro um tratamento, eu cuido mais da minha dentição, eu faço todo o processo. Ou eu transformo isso num sofrimento. Eu fico ali, ai meu Deus, tá doendo. Aí todo mundo que chega perto de mim, eu falo, olha, mas a dor de dente é uma dor insuportável, mas tá doendo demais da conta. Mas o Ricardo não me ajuda. Ele não me ajuda. Eu tô com dor de dente e ele não me ajuda. Mas o que o Ricardo pode fazer? Ele podia sentar aqui do meu lado e chorar comigo. Mas ele não faz isso. Né? Então, eu estou transformando a minha dor em sofrimento, porque uma coisa que eu poderia resolver em uma semana, às vezes eu vou demorar um mês, dependendo, pode virar uma infecção, eu vou demorar um ano, dependendo, pode se transformar em uma coisa mais grave. E aí eu vou precisar de até mais de uma encarnação para resolver isso. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, né? Talvez seja porque é meu exemplo, que eu tenho problema com essa questão, porque eu sei o que é uma dor de dente, né, vamos dizer assim. Então, a gente precisa agir, a gente precisa transformar a dor em ação. Então, nunca na codificação, e se a gente lê isso em algum lugar, a gente abandona essa ideia, porque ela está equivocada, a gente vai ter uma apologia ao sofrimento. Você nasceu para sofrer, então aguenta isso até as últimas consequências. Não, a gente tem consciência de que a gente vai atravessar a estrada da forma como a gente pavimentou ela ou não. Então, o que a gente está fazendo hoje é pavimentar ou destruir a estrada que a gente vai atravessar amanhã. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, ninguém está aqui para ficar sofrendo. Então, a gente precisa lançar mão de todos os recursos para aliviar essa dor, né? E aí, a gente vai entrar nesse movimento de transformação que Leon Denis está propondo a gente aqui, que é o que vai fazer a gente evoluir, né?
nós não temos programação no mundo espiritual para as relações abusivas, para o auto flagelo, não tem isso, né? A gente tem programação para a evolução, para o progresso. Então, por isso que eu digo que nós aprendemos com a dor, ou deveríamos aprender. Por quê? Porque muitos de nós não aprendemos. Não é a dor que nos faz crescer, ou nos faz progredir, muito menos o sofrimento. É o aprendizado que a gente faz com essa dor, com esse sofrimento, né? Então, aí a gente tem umas etapas que a gente precisa seguir. Quais etapas são essas? Quando a gente passa por uma dor, né? A gente já viu ali das perguntinhas. O que eu preciso aprender com essa dor? Aí, o primeiro passo, eu preciso me arrepender daquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Primeiro passo para a gente recuperar e encontrar o caminho, a gente arrepender. Depois a gente vai para a expiação, para as provas e para a reparação daquilo que a gente deixou de fazer ou que a gente fez de forma equivocada. Então, tem esse passo a passo, né? Então, a gente precisa seguir. Perfeito isso que você falou aí. É a questão até que nós vamos ler mais para frente, talvez não hoje, a questão da pluralidade das existências, que às vezes uma dor que a gente está passando nessa encarnação não quer dizer que a gente está aprendendo com ela, a gente pode estar espiando com ela, né? Porque a gente ainda está num planeta de provas e expiações, a gente está em transformação, porque pode ser consequência de outras existências anteriores, não é? Isso que você falou aí é muito importante. É verdade. E a partir daí, a gente precisa tomar consciência, né? Existe um mundo, um só não, tá, gente? São vários mundos de expiações e provas. Como tem vários mundos de regeneração, vários mundos ditosos e felizes. Interessante que Leon Denis aqui, ele já vai falar dos mundos felizes, né? Ele já nem fala dos mundos regeneradores. Ele já está assim, tão ansioso para a gente dar o passo seguinte, que ele fala, ele quer tão bem todo mundo que ele quer que a gente já vá para o mundo feliz. Eu vi isso, eu notei. Ele fala, gente, não fica perdendo mais tempo aí não, gente. Vai lá, tá na hora, já deu, né? Como dizem os jovens, hoje já deu. O que nós estamos querendo dizer com isso? Parece uma brincadeira, né? Mas o tempo que a gente ainda vai permanecer no mundo de expiações e provas, só vai depender da gente. Só vai depender da gente. Já está tudo pronto para a nossa evolução. Só vai depender da gente fazer as escolhas mais acertadas daqui para frente. Com relação à nossa saúde, com relação aos nossos pensamentos, com relação às nossas relações, como eu tenho tratado o outro, como eu tenho me comportado diante do outro, que tipo de julgamentos eu ainda faço, eu ainda estou na necessidade de mudar o outro. Para quê? Se é tão difícil a minha autotransformação, para que eu ainda quero mudar o outro? Porque a gente não vem aqui com o propósito de mudar ninguém, não tem isso. Na lei de Deus, a gente vem com o propósito de nos modificarmos. O que a gente pode fazer é, com a nossa transformação, a gente servir de exemplo para o outro, e o outro pensar, puxa vida, nossa, mesmo diante daquela dor toda, o Ricardo está sendo resiliente, alguma coisa ele está fazendo de diferente, realmente eu preciso entender isso que ele está falando ali. Olha, eu não teria esse sangue frio de passar por uma situação dessa e ainda querer o bem do outro. Puxa,
que o Ricardo está fazendo que ele está conseguindo fazer isso? Né? Então, eu acho que é isso. Nós podemos, sim, ser exemplos, mas nós não viemos aqui para mudar ninguém. Nós viemos aqui para nos transformarmos e nos melhorarmos. Então, a lei do progresso é a única fatalidade que nós vamos ter que enfrentar. A evolução é o que nos espera, né? A felicidade, a paz, a tranquilidade, isso tudo é consequência, porque ao evoluirmos, a gente traz o pacote todo junto, né? Mas a fatalidade que nós temos que levar em conta aqui é a nossa evolução. Então, assim, eu acho que por hoje tá bom por aqui, né? Semana que vem a gente vai adentrar em outras questões, né, que são importantes também, e que o Leon Denis resolveu trazer tudo de uma vez no pacote aqui nesse capítulo, né? E é muito bom ele trazer, porque faz a gente refletir bastante, né? Como que nós estamos vivendo o hoje, esse momento. Como é que está o nosso processo evolutivo aqui e agora, né? O que a gente já fez, está feito. A gente só vai ter a oportunidade de colher. Se estamos colhendo, está difícil, é uma dor muito grande, vamos começar a perguntar, né? Quais os recursos que eu posso lançar mão para lidar melhor com essa dor e, principalmente, para aprender, né? E, às vezes, é muito importante, né, Ricardo, a gente trazer isso. Às vezes, a gente precisa de ajuda. Sozinho, às vezes, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa, se a gente está com uma dor de dente, qual que vai ser a nossa ajuda? Vai ser um profissional dessa área, né? Se a gente está com uma questão, sei lá, física, é um médico, a gente precisa buscar um médico, buscar recursos. Se a nossa questão é emocional, se a gente está aí, né, com questões espirituais, a gente tem os recursos espirituais, né? Então, quando a gente abre aqui, fazendo a nossa prece, que a nossa casa se transforme num ponto de luz, é disso que nós estamos falando, que a gente possa contar com esse amparo espiritual para também nos ajudar a atravessar, não estamos sozinhos, né? A gente tem os recursos espirituais que nos ajudam aí nesse processo. A oração é um recurso muito potente que nos ajuda, né? Até para a gente encontrar um profissional competente para caminhar com a gente, um amigo que possa nos dar a mão no momento desafiador, um familiar que possa nos acolher, né? No momento aí que a gente estiver atravessando uma dificuldade qualquer, né? Então, lançar mão desses recursos é importante também. Só lembrando aqui, Rosimar, a frase do Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Interessante, né? É verdade. E a gente deixa aqui o convite, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa do capítulo. Não. Mas a gente deixa o convite, então, aqui, né? Quem quiser participar com a gente aqui, né? Ao vivo, toda quinta-feira, às 16 horas, nós estamos aqui nessa sala, trocando essas ideias, né? Acessa lá o nosso Instagram, que está aparecendo aí na tela, nessa barrinha de rolagem aí, manda uma mensagem, dá um sinal, como dizem os antigos, né? Dá um sinal que a gente entra em contato. Tá bom? Então tá. Posso encerrar, então, com a prece? Pode sim. Então vamos orar. Nós agradecemos Deus, Jesus, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a vocês também, espíritos mentores deste grupo de estudo, a você, Leon Denis, pela obra,
pelo legado. Agradecemos também aos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela condução de todas as atividades do Centro Espírita Virtual. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, para mais um estudo dessa obra do nosso querido Leon Denis. E agradecido sempre por tudo. Que assim seja. Que assim seja.